Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E nós vamos ler então a paginazinha do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour, a lição 37, Significado do Medo. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 25. Na longa senda do aprimoramento, seremos convocados a decisivos testemunhos. Quem tanto recebe da vida terá aferições proporcionais ao contingente de suas conquistas e possibilidades de êxito. Não há como passar pela vida sem exames que nos habilitem e promovam. É comum nestes momentos que nos sintamos em colapso interior diante das lufadas do medo. Consideremos que essa emoção brota da alma como uma mensagem divina. Medo é o aviso da vida que procura nos alertar perante os desafios. Significa que estamos diante de algo para o qual necessitamos maior cuidado e preparo, a fim de enfrentá-lo de modo digno e proveitoso. Para muitos, o medo é força paralisante que causa pavor, desânimo e adiamento em fugas lamentáveis. Atemorizado, o personagem da parábola dos talentos escondeu os recursos da misericórdia celeste em lamentável crise de pavor. Procuremos entender o que temos a fazer quando ele surgir em nossa vida. Por medo do fracasso, o aluno devota-se com mais afinco na hora das provas. Com medo da perda, o assalariado empenha-se em oferecer o melhor para garantir seu sustento. Com medo das decisões, o ser humano é chamado a ter maior ponderação e oferecer as melhores condições na hora das escolhas. O medo, em verdade, é termômetro interior que nos permite saber em que aspectos da vida necessitamos avançar. É força mobilizadora. Talvez por essa razão, já definiu alguém: coragem é o medo para a frente. Graças a Deus. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida, por nos permitir que aqui chegássemos e pudéssemos levar o seu Evangelho a todos os corações presentes e ausentes. Sê com a nossa Tayana, Senhor Jesus, inspirando, intuindo, para que ela possa fazer a explanação da parábola dos talentos. E sê com todos nós, para que a compreensão de tudo aquilo que nós necessitamos seja vigente nos nossos espíritos imortais. Agradeçamos pela saúde, agradeçamos pela casa espírita que nos acolhe e agradeçamos até pelas dores que nos incentivam a caminhar para a frente, para o alto e para Deus. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome dos bondosos e generosos dirigentes espirituais da nossa Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vou pegar uma, tá? É?
tarde. Foi? Ouvindo? Legal. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e a gente só vai falar do item 6, tá bom? Parábola dos talentos. Para a gente começar, todo mundo aqui já em algum momento ouviu alguma parábola, né? Já se deparou com algum ensinamento que Jesus quis passar nessa forma mais ilustrada, né? De uma forma adequada, ajustada à realidade das pessoas daquela época. Essa é mais uma daquelas não tão simples assim da gente interpretar. E graças a Deus, né, a gente vai olhando e fazendo muito sentido quando a gente senta aqui num salão, quando a gente pega alguma obra da codificação, alguma obra paralela, ou ouve uma página de abertura e faz sentido tudo que a gente estudou. Porque quando as informações se aproximam, se associam, a gente vê que não é fantasia de alguém, ou não é personalismo de uma outra pessoa, é uma coisa uniforme, é uma coisa que vai fazer bem para todos nós. Do que eu estou falando? Muitos estudiosos, né, até antigamente, de outras vertentes, né, cristãs mesmo, tentaram explicar essa parábola, mas a gente sempre vê, ou na maior parte das vezes vê, eles se voltando para essa parte do dinheiro. No próprio Evangelho, essa parábola foi descrita na parte em que a gente associa muito ao dinheiro, né? Não servir a Deus e a Mamon. Mas eu vou basear hoje o nosso estudo, muito breve, né? Porque 1 hora, para quem está sentado talvez seja muita coisa, mas para a gente se esmiuçar não é nada, né? Num livro chamado Luz Acima, ditado pelo irmão X, né? Que é Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. O capítulo 33, ele é um capítulo que vai dar uma pegada um pouco mais para a nossa época, né? Que a gente já tem essa condição de entendimento. Mas antes de mais nada, deixa eu colar aqui para não me perder. A gente vai relembrar, né? O que a gente está fazendo aqui? Nós somos frutos de sucessivas reencarnações. Nós somos resultado de nós mesmos. Resultado dos nossos aprendizados, das nossas quedas, né? Das sociedades, de tudo que a gente vem caminhando. E a lei, ela é de progresso. Isso é uma verdade imutável. Todo o restante, não. Todo o restante é passageiro. E a gente, por muitas vezes, tende a achar que o que a gente tem é o que é permanente. A gente tende a achar que esse intervalinho dessa encarnação agora é uma coisa que vai definir tudo. Mas não. É uma vírgula. Por que eu estou falando sobre isso? Nessa parábola dos talentos, que inicia assim: o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora de seu país, chama os seus servidores e lhes entrega os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro deu 1, segundo a capacidade diferente de cada um, e partiu imediatamente. Aquele servidor que havia recebido 5 talentos foi-se, negociou o dinheiro, ganhou mais 5. O que recebeu 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que só recebeu 1 talento, cavou um buraco na terra e ali escondeu o seu dinheiro. Esse dinheiro, né, o dinheiro que recebeu. Então a gente vai pensar em traduções ao longo do tempo, compilações de obras, né? Há situações de necessidade de entendimento das sociedades para a gente avaliar essa passagem. Talento, inicialmente, era um dinheiro, era um X de dinheiro, e um X muito alto. Não era um saláriozinho, era uma quantidade expressiva de dinheiro. Então esse senhor deu 5 desse para um, 3 desse para outro, e uma quantidade dessa para uma outra pessoa. E ainda nos dito aqui que de acordo com a capacidade de cada um. Esse senhor, ele tinha o discernimento da potencialidade, da capacidade de cada um daqueles servos. Ele não distribuiu a mesma quantidade para cada um. E isso também é uma outra questão que a gente precisa levar em consideração, que às vezes a igualdade, ela não é justiça. A gente chama, muitas vezes, e de uma forma generalizada, a igualdade de justiça. A gente quer igualdade de gênero, a gente quer igualdade de raça,
mas na verdade o que a gente quer é justiça. E isso fica muito bem, muito fácil da gente visualizar, interiorizar, quando a gente vê uma imagem, que é uma pessoa assim, né, alta como eu, em cima de um degrau, uma pessoa de estatura mediana em cima do mesmo degrau, e uma pessoa alta em cima desse mesmo degrau. Então, se eu der a mesma condição, se a questão for altura, vai adiantar muita coisa. Se a gente tiver uma pessoa deficiente e eu não der as condições corretas para aquela pessoa, não vai ser justiça. Eu posso até dar igualdade, mas a igualdade ela não vai suprir a necessidade. Então esse Senhor, ele já conhecia a possibilidade de cada um. Então ele deu de acordo com a potencialidade. Quando a gente lê, né, eu lia antigamente, eu pensava assim, poxa, mas deu muito para um e menos para o outro. Né? Por que o outro teria que, né, conseguir fazer tanto quanto aquele? E aí a gente já consegue observar também que eles contam aqui na parábola que o que tinha 5 dobrou os 5. O que ganhou 2 também dobrou. Ele conseguiu dobrar. Então, quando ele lá na frente recebe de volta e acha que foi bom o rendimento daquele servo, ele achou bom que dobrasse. O que é esperado de nós? Que a gente dobre os nossos talentos? A gente já conversou aqui que talento era dinheiro. Mas hoje, se a gente abrir o dicionário, a gente não vai ler que é dinheiro. A gente vai ler no nosso dicionário de agora, de 2023, que talentos são qualidades, são dons, né? São coisas que a gente não pega. Talento a gente não pega. A gente desenvolve, a gente tem, ou a gente passa a ter. A gente desenvolve de alguma maneira. Já dizia o nosso amigo Einstein que se a gente quiser ter equilíbrio, a gente tem que estar em movimento. A gente tem que se movimentar. O talento ele pode ser dado, e é dado, né? Deus dá potencialidade, nem que seja sementinha. Mas se a gente não puser em prática, se a gente não arar a terra, se a gente não molhar, se a gente não colocar à frente, não vai dar certo. Uma coisa boba, nunca tinha feito bolo. A receita está lá. Eu sei ler. Se eu puser tudo no mesmo lugar, será que sai o bolo? Pode sair. Mas se eu não respeitar as regras, que é aguardar o tempo correto, que é botar a quantidade correta, né, que tem uma regrinha, não vai dar certo. Então a gente pode encarar assim: Deus ele dá a receita e a regra, e a gente cumpre. E se cumprir, a gente pode dar prosseguimento a essa potencialidade. Calma aí, que é muita coisa, gente. 1 hora não vai dar, sabia? Depois vocês vejam lá o estudo todo, é muito legal. Tem um jovem, Arthur Valadares, ele parece muito Haroldo. Eu fiquei brincando, falei assim, gente, será que esse menino é filho do Haroldo? Ele fala igual a Haroldo, a fisionomia dele é muito parecida, a didática dele é muito boa, e ele faz esse estudo dos talentos com essa visão também, né, associada a essa obra aqui de Humberto de Campos, né? Então, esse sentido que vai fazendo, né, a doutrina espírita como esse futuro das religiões, né, esse futuro que a humanidade vai buscar, mesmo sem dar um nome, né, para compreensão melhor, é muito legal da gente ver. Renascem milhões e milhões de espíritos todos os dias, né, todos os anos, durante os séculos, vão se renovando, né, as pandemias, as guerras fazem essa renovação, as calamidades, mas vão chegando pessoas, né, vão trazendo com elas potencialidades para desenvolver o nosso planeta e a nossa sociedade. E aí a gente vê, né, será que Deus, a gente já sabe batidamente na literatura, né, proforme, que Deus não privilegia ninguém. Mas será que lá dentro a gente não se pega pensando, poxa, fulano é tão privilegiado, ele tem tudo. Eu fico brincando que eu odeio a Isa. Ela tem tudo, gente. Por que tudo tem? Canta bem, ela é linda, ela, né, tudo ela tem. Eu fico brincando, não gosto dela. Tudo pegou e botou lá numa pessoa só. Mas eu fico brincando também que tem gente que quer pagar a conta à vista, né? A gente às vezes quer pagar parcelado. Como assim? A gente vê a pessoa com deficiências, problemas de dinheiro, problemas familiares, nasce num lugar com catástrofe, com intempéries da natureza. Aquela pessoa ali, ela é submetida a várias provações.
Eu fico brincando, gente, ela está pagando de uma vez, ela está pagando à vista. Às vezes a gente está com a unha no pé e fala assim, não quero mais, não quero mais. Pensa que a prova vai ser o final, que não vai conseguir ter suporte. Mas é nessa hora que a gente pensa, será que eu não tenho a capacidade, o talento, o dom para dar prosseguimento ao que me foi confiado? Eu tenho que acreditar em Deus. Eu tenho que acreditar que eu ganhei, recebi. Quer que eu fale mais alto? Tá baixo? Agora tá melhor? Mas eu tenho medo da microfonia. Vira e mexe também dá tilt, né? Ainda tá bom? Então eu tenho que ter fé que uma ordem maior, superior, no meu planejamento reencarnatório, me confiou essas possibilidades. Me confiou estar onde eu nasci, na situação em que eu nasci, para desenvolver, para dali tirar o suporte, dali tirar a alavanca, para eu caminhar, não estagnar. Porque por vezes, quando é muito atribulado, ou aquela situação se mostra muito estranha, as pessoas podem até, como na página de abertura, se acovardar, ressentir-se, ter o medo, o receio, né, de dar prosseguimento à sua prova, e aí pode fracassar na situação e enterrar aquele talento. Né? Isso tudo que eu estou falando, gente, é uma introdução para a gente, quando começar a ler esse capítulo, ter esse embasamento, né? Ter essa construção do pensamento que é muito interessante. Então, essa ideia consagrada de talento ser dinheiro, a gente vai deixar de lado hoje. A gente vai pensar no talento como potencialidades da alma, como crescimento espiritual, como uma situação que a gente pode e deve desenvolver. Aí tem outra parte interessante, né? Quando chega lá embaixo, e o Senhor chama os servos à prestação de contas, os dois que receberam, um que recebeu mais e o que recebeu um pouco menos, mas também recebeu muito, devolvem, né? O servo diz, muito bem, parabéns, você fez um bom trabalho, pode seguir, vem aproveitar aqui do meu convívio. E o último, ele se explica. Aí eu fico imaginando as criancinhas pequenas, ou a gente mesmo, né? Quando a gente faz alguma besteira e alguém vem cobrar, a gente fala assim, não, mas eu fiz porque aqui, ó, todos esses carros estão parados errados. Eu parei errado também, mas não fui só eu. Todo mundo fez errado também. A gente, de primeira mão, não assume, né, a nossa falta. Esse servo, ele se explicou. Ele disse, Senhor, eu enterrei com receio, porque o Senhor colhe de onde não plantou. Ceifa também, mas não tinha dado nada. Aí eu tive medo, enterrei, mas não gastei. Eu estou devolvendo a mesma quantidade. E aí o Senhor chamou ele de preguiçoso. Poxa, por que você não fez nada? Você podia ter dado dinheiro para o banqueiro. É o menor esforço, a lei de menor esforço. Você não ia nem ter trabalho. Você só ia destinar para alguém que já faz isso, para ele melhorar esse dinheiro e você me devolver com juros. Aí eu ficava pensando, poxa, Deus quer dinheiro de volta, isso é mais nova, né? Caramba, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acumular muito dinheiro? E aí nessa a gente não é uma porta, a gente tem memória, né? A gente vai lembrando de diversas passagens. Em uma passagem, um homem muito rico pede para demolir um celeiro e reconstruir, porque ele tem muita coisa, e ele fica muito satisfeito, muito orgulhoso das suas conquistas, e senta e fica se achando uma pessoa maravilhosa. E aí à noite um anjo visita ele e diz, tolo, hoje mesmo você vai ser chamado para o reino de Deus. E o que você vai levar? Não vai levar nada. Nada disso que você está se vangloriando tanto. Está se achando tão boa pessoa por conta disso. Isso não vai com você. O que mais que você tem? Ele, no caso, era isso que bastava, não eram os bens materiais. E não são esses. Esses são passageiros. Esses mudam. A nossa moeda muda todo dia de valor, de acordo com o preço de várias coisas. Então não é essa a questão primordial do nosso estudo. Não é isso que ele quis, né, deixar. Era uma analogia para uma coisa prática, para as pessoas poderem entender. E isso é interessante da parábola, né? A parábola matemática, esse arco, ele tem um ponto focal. Cada pontinho dessa parábola consegue ver da mesma maneira esse ponto.
Ali tem justiça. Ali tem equilíbrio. Não tem desigualdade. Olha aqui a gente sentado aqui, ó, em igualdade. Não tem ninguém na cabeceira da mesa. Não tem ninguém privilegiado. Cada qual de nós recebemos o nosso talento. Cada qual de nós tem força e possibilidade. Não é tarde, com a idade que nós tenhamos. Né? Eu fico me colocando no lugar, às vezes, de uma pessoa que passou por uma guerra, ou que está passando por uma guerra, como na Ucrânia, que perde tudo. Que anda pelas ruas, mas não sabe se quando voltar a casa vai estar inteira. As próprias enchentes que assolam aqui essa região de Jacarepaguá todo ano, no mês de março. Pode ser que a pessoa perca tudo. E aí ela vai desistir da encarnação? Não. Tem que ter força, né? Mas isso é teórico. A gente vai partir agora para como esse capítulo, né, vai mostrar como a gente pode ter aproveitamento, como a gente pode dar qualidade aos nossos dias, como a gente pode dar qualidade às tarefas, né, que nos são confiadas, a esses bens, a esses dons, né? E aí uma palavrinha que é pequena, mas ela é dividida em duas, né, que a derivação é do latim. Coragem. Cor de coração e o finalzinho de ação. Então é agir com coração. Agir, mas é agir. Não é só ter a ideia, botar no papel, achar que vai fazer e depois desanimar. É agir com o coração. Então vamos à luta aqui para começar o nosso enriquecimento, né? Esse jovem, né, esse expositor espírita, o Arthur Valadares, ele ressalta uma coisa muito interessante. O que nós temos quando a gente nasce? Nada, nem roupa, né? A gente nasce com melhor ou pior saúde, com um tom X de pele, será que com 4 membros? Será que enxergando? Será que com a possibilidade de deglutir? Tem gente que não nasce nem com o corpo totalmente formado. Então a gente nasceu, chegou aqui e começa a correr. O que começa a correr? Uma coisa só, para todo mundo, o tempo. Então ele levanta que o tempo é esse bem mais precioso que Deus vai dar para a gente, esse maior talento, é o maior. Porque todo mundo recebe a cota, uma cota X, a gente nem sabe. Como aquele homem da parábola, a gente não sabe se hoje é o dia que nós vamos ser chamados, né? A gente não sabe, muitas crianças na mais tenra idade desencarnam. Então nós temos um tempo X. E esse bem, essa preciosidade é que vai ser o nosso negócio. Vamos partir daí, tá bom? Então vou começar aqui a leitura. Capítulo 33 do livro Luz Acima. E aí o título é Lembrando a Parábola. Ah, só uma ressalva. Humberto de Campos, quando começou a fazer as psicografias por Chico, ele ainda psicografou nomeando como Humberto de Campos. E a família de Humberto de Campos acionou Chico. Né? Acionou porque eles queriam um talento. Eles queriam um talento. Se o espírito estava fazendo uma obra, estava trabalhando, eles queriam um talento. Então, de uma dada ocasião em diante, Humberto de Campos passou a se chamar Irmão X, tá? Não sei se vocês já sabiam dessa curiosidade, mas não são espíritos diferentes, é a mesma pessoa. Mas para evitar que essa situação acontecesse, né, foi dado um outro nome. Então, quer dizer, nem depois de desencarnar, gente, para de correr o talento, tá? O talento ainda está aí. Então, só para vocês verem que está todo mundo trabalhando, ninguém parou de trabalhar. Então, ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores em diversos degraus de virtude e sabedoria lavravam a terra em louvor de sua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons. Hoje a gente aqui vai falar de talento como dom. Muitos amigos, né, irmãos evangélicos, eles têm, os católicos também, mas eles falam menos sobre isso. Os evangélicos, eles têm a palavrinha dom muito frequente no vocabulário e na vida deles. Todos somos médios em diferentes categorias, em diferentes manifestações e diferentes potencialidades. Eles também, né, gente? Já que nós todos somos irmãos, né? E todos ganhamos e recebemos potencialidades. Esses dias apareceu lá no meu trabalho um irmão evangélico,
se dizendo pastor, né? Então, acredito que seja. Acho que ele não falaria à toa. E aí ele teve ele se manifestou mediunicamente lá e começou a falar para o meu filho mais velho várias coisas. E foi aquele dia, Monique, cadê? Cadê Monique? Nem está aqui. Cadê Monique? Sumiu. Monique foi lá nesse dia também. E 3 pessoas, 2 evangélicos e a Monique, para falar com o Hugo aquele dia que ele veio aqui. Aí o Hugo regalou um olho desse tamanho e o moço falou com ele, mediunicamente. E eles chamam esses dons da palavra, dons de línguas, dom de cura. Estou falando, isso aqui não gosta de mim. Ninguém acontece com ninguém. Você já viu? Otávio ficou, não com ninguém, é só comigo isso aqui. Ele falou, e os evangélicos, eles têm isso, né? Tem uma categoria, são 9 dons. É bíblico. Tem 9, não sei certinho. Uns se fragmentam. 9 dons. E esses dons são manifestações mediúnicas, né, gente? Então, eles dão outro nome, a gente dá esse nome, né? Mas vamos levar como talentos, tá? Esses preciosos dons. Afagado primeiro, o Senhor entregou-lhe 5 talentos e informou: conduze contigo esses tesouros de alegria e prosperidade. São esses talentos: a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Quando eu li isso aqui, eu pensei, cara, tem tudo. O que essa pessoa precisa mais? Olha aqui, ele tem saúde. Minha mãe falava assim, não, a gente estando bem de saúde, o resto a gente corre atrás, né? Então, quando a gente não tem, é que a gente vê como que é mesmo ter a saúde. Porque quando a gente tem uma vida regrada, com uma saúde legal, a gente acha tudo frescura. Gente, pelo amor de Deus, eu estou falando a gente pensando em mim, tá? Era assim comigo. A pessoa tinha enxaqueca, eu achava que era frescura. Aí eu precisei ter uma reação à anestesia do parto para eu ter uma cefaleia e eu saber como é. É impressionante como a gente precisa passar a prova, que não basta a gente conseguir aprender com as situações ao nosso redor. Como a gente precisa passar pela prova, para a gente saber como é. Então essa pessoa recebeu saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Confesso a vocês que tem 2 anos e meio, quando faltava um mês para fazer 40 anos, muita coisa que eu vivi a minha vida toda, eu só entendi com 40 anos de idade. Como é que a gente quer que um jovem de 14, de 15, cada um a seu tempo, cada um aquela quantidade, para a pessoa conseguir o seu equilíbrio e conseguir dar prosseguimento. São nessas pequenas coisas que essa parábola vem mostrar para a gente, né? Em que momento aquele talento do discernimento chega para a gente? Né? No meu caso, foi com 40 anos que eu consegui entender, que a gente fala, também outro jargão, né, lá da roça, só quando a pessoa calça o sapato da outra, né? Quando eu calcei o sapato da minha mãe, falei, sim, entendi. Até então não entendia. Ele recebeu isso tudo. Ainda recebeu autoridade. Multiplique-os aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, a que levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Ao segundo servidor passou 2 talentos, acentuando: transporta contigo estas 2 preciosidades que se destinam ao esclarecimento e ao auxílio do mundo, que são a inteligência e o poder. Também tem outro ditado popular que diz que para você conhecer uma pessoa, você tem que dar poder, né? Nem é o dinheiro só, você dá o poder. E acontece mesmo frequentemente. Quem trabalha em situações individuais, acho que essas pessoas que trabalham com computador, né, são pessoas que têm um trabalho mais individualizado. Mas do motorista de ônibus a diversas outras profissões, todo mundo tem que lidar com pessoas, né? A maioria de nós, no nosso trabalho, lida com pessoas. Lidar com pessoas é muito complicado, né? O tempo inteiro. Onde que a gente poderia ver um trabalho que lida com pessoas de uma forma muito feliz? Num parque de diversão? Numa casa de festa? Tem problema. Todo lugar vai ter problema. Então, quando a gente recebe certas situações, olha o que ele deu para a pessoa. Poder associado à inteligência. Deus é muito bom. Imagina se fosse poder com autoridade só. E o cara não tivesse discernimento. Então, ele já deu o combozinho
direitinho para a pessoa conseguir desenvolver as potencialidades. Deu poder com inteligência. Estende esses patrimônios respeitáveis à minha construção eterna. Então, ao primeiro, ele pediu para levar para os irmãos, para as pessoas. Ao segundo, para as construções. Talvez para os sistemas, né? Uma pessoa que seja mais, que tenha poder, os governantes, os grandes empresários, pessoas que podem movimentar grandes quantidades de dinheiro, né? Grandes quantidades de influência, né? Ao terceiro, confiou apenas um talento. O que vocês pensaram aí dentro da cabeça de vocês? Eu ouvi riqueza, ouvi só coisa boa, né? Assim, pra gente, coisa boa. Poder, riqueza, discernimento. Ao último, ele falou assim: apossa-te dessa lâmpada sublime e segue. Sabe o que eu pensei? Pensei em amor, antes de ler. Então, olha bem o que ele deu para essa última pessoa. É a dor. O dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos teus semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Ao primeiro, ele deu 5 coisas que poderiam servir às demais pessoas. Ao segundo, as construções. E ao terceiro, ele deu para aquela pessoa ali, que poderia também servir aos semelhantes. Mas eu entrego a ti mesmo. É o que esse capítulo diz. Em seguida, fixou os 3 colaboradores que partiram e explicou: guardá-los-ei de regresso para as contas. O tempo correu célere e veio o dia em que os mensageiros voltaram ao pátrio lar. O soberano esperava-os no portão, esperançoso e feliz. Todo mundo aqui concorda que o soberano é Deus? É Deus, né? Não era uma outra pessoa, não era um igual, né? Então, quando a gente olha Deus, Deus criador e todo o restante criatura, né? Quando a gente tenta fazer muitas coisas e a gente não consegue, ou a gente fracassa em dado momento e a desistência passa pela nossa cabeça, o desânimo, né? Ou a gente fala assim, não, isso não era para mim, eu só estava me aventurando. Ou a gente vê alguém empreendendo junto com a gente, um colega de turma, e essa pessoa tem um sucesso muito expressivo e a gente não. A gente costuma dizer assim, fulaninho foi favorecido, fulaninho tinha um padrinho, ou fulaninho tinha mais conhecimentos, né? Fulaninho fez um curso mais caro e eu não pude fazer. A gente fala certas coisas, né? Nessa parábola aqui, todos nós concordamos que Deus é o Senhor da vinha, né? O Senhor. E os demais somos todos nós. Se a gente se comparasse a Jesus, a gente poderia pensar em outro momento que era um espírito privilegiado, mas a gente já sabe que não há privilégios, há escolhas. Né? A doutrina nos explica que nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos como fazer escolhas. Quando lá na passagem literal aqui do Evangelho, ele diz que o Senhor colhe onde não plantou, parece uma injustiça, parece uma cobrança descabida. Mas o que a gente tem que pensar? Nós recebemos a inteligência, nós recebemos o raciocínio, nós podemos comparar, nós podemos escolher. Então, quando ele não entrega de mão beijada, ele entregou a inteligência, ele entregou esse dom da inteligência para a gente conseguir colocar em prática todas as outras. Então, talvez seja isso, né? Olha, ele não te deu riqueza, mas ele te deu a inteligência para você fazer aquele seu R$1 virar 2. R$1 virando 2 é dobrado, gente. Dobrou. Não adianta a gente pensar expressivamente, vou ganhar 1 milhão e vou fazer 2. Não vai dar, talvez não dê, né? Mas se 1 virar 2, né? Se você pensar que a sua meta, você traçar uma meta possível, você vai começar, você vai dar um início. E outra coisa interessante que a gente também precisa ponderar é que os bens terrenos, eles são passageiros, né? Como a gente conversou. Então, tem equivalências, tem dificuldades, tem perdas, tem altos e baixos, vai ter lucro ou não, mas os bens divinos não. Nenhum trabalho no bem é infrutífero, nenhum trabalho no bem vai ser sem lucro. Às vezes a gente se esforça, né? A gente acha que é um esforço danado,
estar sábado de manhã num trabalho de assistência, sair de madrugada, sair para levar um alimento. A gente acha que isso é um sacrifício do nosso bem-estar, do nosso final de semana, daquele único momentinho que a gente tem. Porque quando a gente chega nesse local, a gente às vezes se depara com irmãos que não estão em condições mentais naquele momento, culturais, né? Tão revoltados. E às vezes a gente é tratado com rispidez ou com desdém. E aí a gente acha que aquele trabalho ele é infrutífero. Mas não é. A gente tem diversos exemplos dessa sementinha que fica, desse fruto, desse lucro, quando depois de anos um jovem sumido aparece na casa. Ou na rua, reconhece, né? Porque eles crescem, ficam velhos, a gente não. Mas eles ficam. Aí eles lembram. E aí você vê, poxa, olha ali, o comportamento é diferente. É diferente. Às vezes eles falam um palavrão. Tia, desculpa. Enquanto os demais não têm nenhum tipo de respeito ou pudor ou freio. Aquele pouquinho, aquela insistência. Porque se nós temos que fazer do próximo o nosso semelhante, vai dar microfonia, a culpa é dele, que ele falou que é para aumentar. Se nós fizermos o nosso melhor, mesmo que insistentemente, mesmo que nós achemos que é pouco, e nós acharmos que não vimos, é por conta dessa lacuna. A encarnação ela é pouca, ela é pequena, mas a obra ela é permanente. Nós não deixamos de ser nossa individualidade depois que desencarnarmos e reencarnarmos e sucessivamente. Aquele ganho ele é permanente. Quando a gente olha um Chico Xavier, com todas as conquistas espirituais, né, com toda aquela grandeza, né, humana, a gente pensa assim, eu penso, não dá para ser assim, tão bom, com essa humanidade assim, dessa maneira. Mas dá, é uma caminhada. Ao longo do tempo, as conquistas vão aparecer, os talentos vão aflorar, a sementinha está debaixo da terra e uma hora vira uma árvore. Não é da noite para o dia. E é nessa metáfora, nessa parábola que a gente tem que se firmar. Nessa calma, nessa resignação e nessa paciência do dia seguinte recomeçar o trabalho que nos foi confiado. Porque querendo ou não, lá no fundinho, a gente já sabe quais são os nossos dons. Se esses dons se manifestam no nosso trabalho, né, porque às vezes a gente vê que a nossa tarefa, o nosso talento, ele pode se manifestar de uma forma profissional. A gente tem uma aptidão para certa coisa, né? A cozinheira já nasce sabendo que cozinha pra caramba. E a criança vem lá da casa dela para pegar a comida, porque a comida vai melhorar, a criança está doente. A gente já sabe que aquela pessoa ali, ela tem um dom. O músico, né, o cantor, todas as artes, todas as profissões. Mas sempre a gente pode melhorar. E uma coisa muito interessante. Esse menino também ressalta isso, né? Como é que a gente pode enterrar esse talento no século 21, né, que a gente está no ano de 2023? É a gente conhecendo o nosso talento. Porque quando o Senhor dá o talento, Ele olha, aqui o talento. Ele está vendo o talento. E Ele enterra o talento. Ele sabe que Ele enterrou aquele talento. Então, quando a gente sabe que a nossa aptidão é da aula, a nossa aptidão com a nossa autoridade, né, uma pessoa que sabe que tem influência, né, hoje uma profissão muito famosa, essas pessoas de YouTube, de redes sociais, eles têm muita influência. Com isso vem, né, aquela máxima do desenho, grandes responsabilidades. Como é que você enterra isso? Usando o mal. Você enterra, porque não deu fruto. O fruto que Ele quer é bom. Ele quer um bom fruto, Ele quer que você dobre aquilo ali. Ele não te deu nada ruim, Ele te deu coisas boas. Então, se você não fizer bom uso, você está enterrando o seu talento. Uma pessoa passa por você e sabe que você entende de determinada coisa, mas naquele dia você não está com saco. E você não ajuda. Claro, somos humanos, temos todos os dias, né, diversidade, dificuldades, correria. Mas quando a gente para e respira, a nossa consciência liga o bipzinho, né? Aquele bipzinho da bondade, bondade e indulgência. Ele liga. E aí você vê, poxa, dei uma má resposta. Poderia ter feito mais. E esse mais não tem a ver com dinheiro.
Esse mais pode ser carregar uma bolsa para uma pessoa que está com dificuldade. Você tem o quê? Você tem o seu corpo físico saudável para naquele momento auxiliar dessa maneira. Usar o talento é você. Você é o talento. E aí você dobra, você prospera ou não em se melhorar, em pôr à prática, né? Então vamos continuando. Findas as saudações, né? Quando esse Senhor volta, o primeiro enviado adianta-se e entrega 10 talentos e relaciona: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas, 10 5, restitua em dobro, respeitando a saúde, adquiri o tempo, espalhando a riqueza, aliciei gratidão, usando a habilidade, recebi a estima, movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio, e distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. Só tenho palmas a dar para ele, que ele fez tudo com perfeição. Ótimo, ele tirou de todas as... do limão o suco mais maravilhoso da terra, né? Porque ele tirou do discernimento o equilíbrio, tirou da autoridade, em nome de Deus, uma autoridade santa, que a nossa sociedade, em 1500, afiava a espada dividindo o indígena no meio, em nome de Deus. Né? A nossa expansão do Brasil foi feita em nome de Deus, dizimando populações, de forma errônea, por ignorância, por ordem de outra pessoa que usou mal esse talento da ordem, mas foi assim. Há muito pouco tempo ainda agíamos assim. E ainda há quem utilize mal a ordem em nome de Deus. Há quem venda pedacinho no céu ainda. Ainda, 2023. Por isso a fé raciocinada, por isso a ponderação. Uma vez a Fá falou para mim, se alguém aqui dentro falar alguma coisa que seja diferente disso aqui, está errado. Simples assim. Pode ser a pessoa que você mais goste. Está errado. Não pode ter personalismo em nome de Deus. A regra está aqui, ó. Você pode ajustar a palavra para você ser mais doce, para uma criancinha de 5 anos entender, para o jovem entender, para o idoso entender, para o analfabeto entender. Você ajusta. Mas é essa aqui. Lugar nenhum manda matar em nome de Deus, né? A ordem, a autoridade, se for em nome de Deus, é assim, dessa maneira aqui, respeitosa. O justo abençoou-lhe e explicou: já que você foi fiel nesse negócio de pouca monta, o Senhor achava isso tudo que ele deu, pouca monta. Aí a gente vai lá também em outra passagem e lembra de Jesus dizendo, né, para os discípulos: se eu faço isso, vocês fazem muito mais. Se mandar transportar a montanha, ela vai. Metáfora, parábola, tudo bem, alegoria, ok. Mas se ele reforça constantemente que tudo que a gente acha tão importante, tão sublime, ainda é pouco, é porque a nossa potencialidade ela é muito maior. É possível. Né? Como é que você vai explicar para uma criança que está aprendendo os números hoje, que em algum momento, se ela conseguir, que tem gente que consegue, fazer altas expressões, é possível. É possível. Ali ela não vai entender, porque ela tem vários degraus e uma caminhada ainda, né, longa aí aos nossos olhos, até conseguir atingir. Mas a cola, o spoiler já está dado. É possível. Já que foste fiel nos negócios de pouca monta, conceder-te-ei a intendência de importantes interesses de minha casa. Aí é fácil também, né? A gente consegue vislumbrar. Se nos é chegado que o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, ele está em um degrau a mais que o nosso, pronto, já acabou. Ele já consegue mais do que a nossa humanidade, né? Se todos estamos aqui no mesmo barco, os nossos mentores estão num barco diferente, melhor que o nosso. Já passaram por essa etapa e já estão em outra etapa. Pronto, gente. Se para a gente isso faz sentido, simplifica. Quando simplifica, a gente consegue, né, materializar, vislumbrar. Na minha época não tinha internet. Então você era obrigada a pegar o livro. Hoje também não tem ninguém aqui não. Aquele dia o Otávio falou que tinha o Hugo ali. Mas, gente, não é? Não tinha que pegar o livro? Você não tinha que imaginar quando você lia o conto, o indígena lá, né? Você tinha que imaginar, você tinha que estimular o seu cérebro a
te transportar para aquilo. Para a gente, eu acho que fica mais fácil do que para eles. Olha a nossa responsabilidade. Está chegando um avanço imenso, tecnológico imenso, mas nós estamos nos perdendo, e nós mesmos. Como que a gente está se perdendo? Pegando o nosso tempo em redes sociais e perdendo o nosso tempo com banalidades. Se a gente pudesse pegar esse tempo, pode, né? Mas se a gente usasse, não desperdiçasse tanto, a gente poderia aprender outras línguas. Olha os dons das línguas aí. A gente poderia materializar o que antes só às vezes a mediunidade potencializava, porque não poderia ser estudado, né? Todos os idiomas. Hoje a gente pode estudar qualquer idioma de graça, sentado onde a gente estiver. A gente tem a potencialidade de estudar o que antes não podia. Ninguém podia, a mulher não podia votar outro dia. São os dons, já chegaram, estão ao nosso alcance. Mas a gente não está sabendo aproveitar e levar, né? Aproveitar mais. Eles falam também, né, que como é que a gente reconhece o espírita? Por muito se amar e se instruir. Sem se instruir, a gente vira um joguetezinho. E não é essa a ideia é raciocinar, fazer sabendo o que está fazendo. Porque essa é a máxima, né? A gente se responsabilizar. Deixa eu andar aqui, senão não vai dar tempo de ler tudo. Peraí. Aproximou-se o segundo e depositou-lhe nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou contente: já que revelaste lealdade no pouco, ser-te-á conferido muito nas grandes tarefas. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo da expedição, e devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Gente, sério, quem ia querer receber a dor? Foi Deus que disse: toma essa preciosa lâmpada. Deus disse, mas quem quer? Quem? Mas se ele deu, olha, eu trabalhei em hospital um tempinho, né? Aí eu tinha mania de entrar assim, às 7h30 da noite. Eu tinha passado o dia inteiro da pessoa no hospital, internada, camada, um monte de gente entrando e saindo, exame, furando, sentindo dor. Eu entrava às 7h30 da noite assim, ó, igual uma passista de escola de samba. Boa noite! Como o senhor passou o dia? O senhor passou bem? Normalmente, por educação, a pessoa falava o seguinte: sim ou não. Nesse dia, o senhorzinho me deu um choque de realidade. Ele falou assim: minha filha, se eu estivesse bem, eu não estava aqui. Aí eu comigo: realmente, não dá para eu chegar aí, opa, tudo bem, porque não sou eu que estou deitada ali. Eu estava indo trabalhar, claro que tentando botar da melhor maneira a minha empatia, o meu trabalho, o meu talento, mas não estava deitada ali, eu não estava sofrendo, eu não estava com medo, eu não estava ansiosa, eu não estava desesperada, não estava, eu estava indo trabalhar. E a partir desse dia, eu passei a perguntar: como passou o dia? Muito mais respeitoso. Pode ter passado bem, pode ter sido um ótimo dia, aquela pessoa podia estar quase indo embora, estava feliz, mas poderia ter sido um dia ruim. Né? Então, eu te confesso a vocês que quando eu li isso aqui, eu falei: não quero ser o último. Receber um talento só parece pouco, né? Mas não, vamos lá. Recebe de volta, Senhor. Foi uma herança, mas foi uma herança que eu não quero. Deixa eu ver. Logo após a expedição, tá. Senhor, recolhe de volta a indesejável herança. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeais, e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, e temendo o teu juízo, escondi na terra, e reponho agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar, constitui-se desagradável recordação por onde passei, estorvou-me os desejos, e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucro ou vantagem de semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho
e insuportável depósito. Ele falou tudo o que eu pensei, mas de forma bonita. Nesse momento, eu lembrei de um trabalhador da doutrina espírita, o gigante deitado. Um homem, Jerônimo. Ele só mexia daqui para cima. Consciência preservada, inteligência preservada, fala, visão, mais nada daqui para baixo. Para tudo ele dependia. Para higienização, locomoção, alimentação, para tudo. E a mãe dele disse: meu filho, de todos os meus filhos, você que não anda é o que menos para em casa. Ele: eu preciso trabalhar, mãe. Então, quando a pessoa quer, o trabalho se apresenta, ele vai acontecer. Tem que querer. Então, às vezes, a nossa unha encravada, o calor, a chuva, o frio, impede a gente de atravessar a rua para executar um trabalho super simples. Mas não impede as pessoas que têm vontade de trabalhar, de trabalhar. O poderoso contemplou o triste e falou enérgico: servo mau e infiel, como poderias multiplicar a minha bênção se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho que mantiveste, se mantivestes a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia. A gente lembra também, né? É dito, consagrado, que a nossa prova é sempre menor. Que a gente passa, mas a bondade de Deus é tamanha que aquela prova ela é sempre menor do que poderia ser, né? Do que deveria talvez ser para restituição. Né? Porque a gente não se restabelece com o outro, com uma individualidade. A gente se restabelece com a lei. A gente contrai uma dívida com a lei, né? Não é com Deus, não é com o vizinho, não é com a mãe, com o pai. Claro, o foco, né? O personagem é uma pessoa, alguém, é uma pessoa, né? Uma coletividade. Porque nós vivemos em sociedade. Mas quando a gente falha com a lei. Porque se Deus nos deu o talento para a gente acertar, e quando a gente erra com o outro fica chateado, entende em algum momento ou não, mas é com a lei que a gente tem que se restabelecer. Aí ele diz: criaste um fantasma que nunca... Criaste fantasmas que nunca existiram. Multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo no avançado círculo de minhas obras. Parece uma criança, né? Quando ele explica, parece uma criança. Quando a gente vê uma criança chorando, esperneando, porque ela não quer comer tal comida, ela não provou, ela não sabe, pode ser que não goste. Eu acho que não existe dor que a gente diga que gosta. Por mais que as mães que entraram em trabalho de parto digam que é a coisa mais linda do mundo, eu não testei. Eu não quis testar. Mas é uma dor, né? Que às vezes a pessoa lembra como uma coisa linda. Mas pensa bem, a criança não comeu, sabe que está ali, não comeu, não experimentou e está gritando e desesperada. O escuro, ficou escuro, a mesma coisa. Então eu imaginei Deus olhando para a gente como as crianças que nós somos, né, desesperadas, revoltadas. E aí ele diz assim: esse desespero e a revolta fizeram com que você tivesse temor. O zelo que minha presença te infunde quando fostes E ele disse que o zelo e a presença de Deus seria, né, essa luz que ajudaria ele a passar por aquilo. É a mesma coisa, gente. Olha a analogia, né? Nós, tão imperfeitos como somos, já fazemos isso pelos nossos filhos, pelos mais incapazes, né? Já conseguimos guiar alguém, quanto mais Deus, né? É a mesma coisa. A dor era a tua oportunidade sagrada e a única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, a sombra e a desesperação que abraçastes, que é a reencarnar, talvez, na mesma prova. Se a gente recebe hoje uma adversidade, às vezes acontece muita coisa repetida, né? Tem gente que fala assim: nossa Senhora, é muita gente doida que me aparece. Mas por que será? Você tem que aprender alguma coisa com aquela situação. Não é possível. Acaso não existe. Se está chegando toda hora a mesma provação, a mesma situação, ou situações muito similares, você tem que tirar proveito.
Será que está todo mundo errado, só você certo? Né? Nossa, fulano é muito intransigente, fulano, beltrano. Aí todo mundo é. Ele está te dando a oportunidade. Se você conseguir levar adiante, acaba. E o servo que se perdera pela imprevidência, pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Parece também cruel. Mas por que sozinho? Por que desamparado? Porque a lei não é de progresso? Se todo mundo quer progredir, só você que não, você não vai acompanhar. Né? No livro Exilados de Capela a gente vê sociedade altamente instruída intelectualmente, com um grupinho de pessoas que não queriam progredir também moralmente. O que acontece? Para tudo porque aquele grupo não quer fazer o trabalho dele? Não. O progresso se dá e aquelas pessoas vão ser realocadas, né? Ser colocadas novamente no lugar para conseguir receber as condições necessárias para então andar. Né? Murro em ponta de faca não adianta, gente. Tem que ser de progresso. Então, que a gente possa entender que a dádiva do tempo, né, o talento, né, que a gente recebe, quando a gente recebe esse enriquecimento, né, que é o tempo, lá no Nosso Lar, né, eles dizem, né, explicam nesse livro, que a qualidade das nossas ações, elas são mais importantes do que a quantidade das nossas ações. Né? A qualidade do tempo que você destina. Né? Nisso de a gente começa a ler um, ouve outro, né? Vários estudiosos, né, do nosso tempo agora, eles mostram, a mãe, ela precisa trabalhar fora, ela precisa de 1 ou 2 empregos, ela também quer estudar, ela quer se aprimorar para melhorar o seu emprego, ela também quer ter os filhos, então, multitarefas. Antigamente a gente falava assim, não, fulano, quem faz muita coisa não faz nada 100%. Pode ser. Mas em determinado momento da sua vida, se você precisar trabalhar à noite, se você precisar fazer um curso que é integral, e se você tiver um filhinho desse tamanho e outro na barriga, você não vai ter que fazer? Você vai ter que dar o seu melhor, não vai? Hoje, quando eu conto essa história, eu olho para trás e penso assim, gente, não lembro como é que eu fiz. Não lembro, mas eu fiz. Foi essa força. Né? E acontece de, ao longo do tempo, a gente... Quer água, disse? Quer água? Quer água? Não? Acontece que ao longo do tempo, a gente perceber que realmente Deus é muito bom. Porque a força, ela surge. Né? E aí, para terminar, vamos refletir no seguinte. Não esperemos as melhores condições. Não esperemos os melhores momentos. Não esperemos o clima ideal, a condição monetária ideal do nosso planeta. Vou desapertar porque vai acabar a dívida do carro, aí vai sobrar um dinheirinho para eu ajudar. Não esperemos. Ontem mesmo aconteceu uma coisa comigo que eu não sabia que podia acontecer. Na farmácia, a moça perguntou, quer doar o seu troco para o GRAAC? Aí eu falei, ué, como assim? Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nenhum cofrinho, não tinha nada. Aí a humana pensou, esse dinheiro não vai para o GRAAC, nada. Falei, como é que a gente doa? Aí ela, o troco já sai na nota, a menina me explicou. Aí a empresa é um mecanismo. As inteligências, elas estão atuando de maneiras cada vez mais eficientes. Basta a gente ver. E aí os 20 centavos foram para essa obra. Não é interessante? É possível, não precisa do momento correto, não precisa a gente juntar 10 quilos de açúcar, 10 quilos de feijão, se for isso que for te mover, se for isso que for fazer, né? A gente critica, a gente acha que é pouco. Quando a gente olha alguém querendo fazer alguma coisa, a gente fala, nossa, isso é muito pouco. Não vai dar para nada. Vai dar. Que a gente consiga botar o nosso personalismo bem embrulhadinho. Vamos fazer a nossa parte. Vamos levar adiante. Vamos deixar com que a humanidade ande. Né? A metáfora do copo, né? Um copo sujo, com água suja.
E aí uma bica, imagina aí, a bica entrando aqui, revirando a água suja e limpando. Em algum momento só vai entrar água limpa. E é esse o planeta que a gente está buscando. É esse o planeta que o nosso planeta vai se tornar. Mas enquanto nós não fizermos o nosso pouquinho, usarmos o nosso talento, a gente não vai colaborar para isso. Então é dessa maneira que a gente não enterra o nosso talento. É sermos a melhor versão de nós mesmos, é construindo cada dia uma potencialidade ou melhorando a potencialidade que a gente já tem e está com receio de utilizar. Né? Porque se foi confiado, não é balela, é porque a gente consegue. E às vezes a gente só descobre essa potencialidade depois que a correria da vida já passou, então lá na frente, na maturidade, não é tarde. Né? Às vezes a pessoa consegue distinguir cedo, às vezes mais tarde um pouquinho. Mas como é eterna vida, na verdade nunca é tarde, né? Então é isso, que a nossa vida seja dedicada ao bem, que seja frutífera, que a gente saiba que os lucros desse talento, eles não são para nós, são para a coletividade, e que se a gente caminhar todo mundo junto, isso vai andar mais rápido. Tá bem? Boa tarde, obrigada pela atenção. Conseguiu? Vamos agora para o nosso livro Fonte Viva, lição 52, servir e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Se é difícil a produção do fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos 1000 lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior. É a invasão de germes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. É a lama da inveja e do despeito. São as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença. É a secura do desentendimento. É a planta daninha da ignorância. São as nuvens de preocupação. É a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina, a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, de persistência e sacrifício. Não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, de belo, de útil. Recorda o conselho de Paulo: e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Graças a Deus. Agora vamos para o nosso momento do passe, que os médiuns se posicionem e que nos concentremos em Jesus, para que possamos receber esses fluidos de amor que a espiritualidade presente
está aqui, ajudando os médiuns a cuidar de vocês. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Em todos os lugares, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão de oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. E o desejo inato de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no passado obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar nosso esforço. Referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e à sua tarefa própria cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando sentires cansaço, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Estamos no mundo para nos elevar na hierarquia espiritual. E a elevação, como Emmanuel nos diz, é obra de suor, de persistência, de sacrifício. Aprendizado requer esforço, paciência e muito trabalho. Cada prova passada é um salto na elevação espiritual. Devemos prosseguir, mesmo diante das dificuldades intelectuais e morais de toda sorte. Como Emmanuel cita nesta passagem, diante da luta, devemos desenvolver a fé, que, segundo os espíritos da codificação, pode ser humana ou divina. Está lá no Evangelho. Diante das dificuldades, é possível que em algum momento podemos vir a nos sentirmos sozinhos, sentindo a falta dos amigos mais próximos. Mas mesmo assim, devemos compreender que essa hora é a hora de que mais compreendamos as dificuldades dos outros. É quando devemos ser amigos de quem nos falta na hora de turbulência. O Cristo passou por esse momento, mas mesmo assim perdoou a todos. Pois, ao descer
para encarnar nesse planeta, ele sabia com quem ia conviver. E hoje, nós temos também consciência, pelo estudo do Espiritismo, de com quem convivemos. Espíritos tal qual nós, endividados do passado, inseguros nas horas do testemunho, de exercer a fidelidade fraternal. Que tenhamos ânimo nas horas difíceis e sigamos com fé. Não paremos para nos lamentar, pois o lamento é uma queixa contra Deus. Deus não é injusto. Deus é todo amor e bondade. Então, pensemos nisso com carinho. Como diz Emmanuel, movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Que Jesus abençoe a todos, envolvendo cada coração. Graças a Deus. E diante desta belíssima lição sobre os talentos, sobre servir e marchar, que nós reflitamos do que estamos fazendo com tudo isso que nós estamos recebendo, para que não venhamos a lamentar e perder o fruto da reencarnação. Sim, todos somos filhos de Deus, aqui internados neste grande hospital, oficina de nossos trabalhos, que é a Terra, para que aprendamos a servir, que aprendamos a conviver, que aprendamos a perdoar, que entendamos o companheiro que caminha ao nosso lado, mas que é diferente de nós. Não vamos lamentar, mas vamos aproveitar tudo o que o Pai nos oferece, fazendo a nossa parte com boa vontade, porque nós não somos privilegiados de nada. Todos têm oportunidades iguais. E se não aproveitarmos, só podemos lamentar de nós mesmos. Vamos estudar. Vamos trabalhar com afinco. Vamos procurar aliviar as dores daqueles que sofrem, daqueles que passaram por desastres naturais, daqueles que perderam seus entes amados, daqueles que perderam também os seus bens, que nesse momento são necessários. E vamos orar pela humanidade inteira, nossa família maior. E se nós queremos construir a paz ao nosso redor, nós temos que cultivar essa paz primeiramente dentro de nós mesmos, para que possamos irradiar e contagiar a todos aqueles que estão ao nosso entorno. Vibremos pelo nosso planeta, vibremos pelo nosso Brasil, vibremos pelos nossos dirigentes. Em vez de emitirmos pensamentos de ódio e discórdia, oremos para que eles tenham lucidez,
fidelidade e lealdade aos compromissos que eles assumiram na espiritualidade. Coloquemos no lugar do outro e percebamos como é que nós estaríamos agindo se estivéssemos no lugar dele. É muito fácil criticar e julgar os outros, mas nós temos que olhar para nós mesmos, que a nossa melhoria é individual e que ninguém vai responder por nós a não ser nós mesmos. E vamos ter fé e esperança para que possamos construir um mundo melhor a partir dos nossos sentimentos, atos e pensamentos. Para contribuirmos com a espiritualidade que tanto trabalha por este planeta, façamos a nossa parte. Tenhamos coragem de vencer a nós mesmos, nos libertando do homem velho que ainda existe em nós e fazendo o bem brilhar em nós mesmos. Fazer brilhar a nossa luz. E assim, meus irmãos, que Deus possa abençoar a cada um nos propósitos de ser melhor, compreensivos, indulgentes e se amarem mutuamente. Deus abençoe a todos vós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Agradecidos estamos, Senhor Jesus, por mais esse momento de luz que se faz nessa reunião. Que essa luz envolva não só os que estão aqui, mas os lares de todos que aqui estão. Que essa luz se faça, Senhor Jesus, no coração da humanidade inteira, de todos os filhos de Deus, encarnados e desencarnados. Que saibamos caminhar, que recebamos, Senhor Jesus, a sua orientação para esse caminhar. E que saibamos ouvir os vossos conselhos através dos amigos espirituais que estão sempre se debruçando sobre nós. Abençoe-os, a todos eles, a esses amigos espirituais que estão se dedicando a todos nós sempre. E ajuda-nos a aprender a ouvi-los. Obrigado, Senhor Jesus, por sua existência em nossas vidas. Abençoe, Senhor Jesus, esta casa. Abençoe a todos que aqui vierem. Abençoe a todos os trabalhos que aqui são realizados. Abençoe, Senhor Jesus, sempre os nossos dias. Obrigado, Senhor Jesus, por sua existência em nossas vidas. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje e que possamos voltar aos nossos lares, envolvidos na sua luz, no seu amor e na sua paz, e com segurança. Que assim seja, graças a Deus.